e chegamos ao último vídeo das leituras do mês de 2023. Quase que rimou, mas não. Em dezembro eu li bastante, mas foi um mês que foi essencialmente de releituras. Dezembro é também um mês de arrepios natalícios, que é aquele projeto que eu tenho de ler contos de fantasmas e que se passem na altura do Natal ou na época natalícia. Este ano eu não, tem havido anos em que eu nem um livro termino, leio apenas alguns contos. Também tenho mudado como este desafio se concretiza. Ele inicialmente era só durante uns dias, depois passou a ser uma quinzena e agora, para facilitar a vida de todos, incluindo a minha, ele dura o mês inteiro. O livro que eu decidi terminar este ano foi o The Valancourt Book Victorian Christmas Ghost Stories, editado por Tara Moore. Para já eu adoro esta coleção da Valancourt Books, em que temos vários contos vitorianos de vários autores diferentes. Há um dos volumes que é apenas com autores americanos, mas não é este, não é o primeiro. O primeiro tem tem algumas coisas americanas, mas a maior parte delas são inglesas. Obviamente que há contos que eu gostei mais do que outros. Uma das coisas que é fantástica nesta antologia é o trabalho neste caso, da editora da pessoa que editou o livro, portanto, que selecionou os contos e que escreveu uma pequena introdução para cada um deles. Nós temos a introdução ao autor, ao conto, ao contexto do conto. Isto num pequeno parágrafo que é extremamente interessante. E às vezes há pequenas informações, algumas que ajudam a perceber algumas das escolhas feitas no conto, ou perceber o contexto social histórico de aquilo que estava a acontecer quando o conto foi publicado. Se gostam de literatura desta época, acho que é uma coleção interessante de explorar. Depois, no seguimento do livro que eu tinha lido da Natalie Haynes, no mês anterior, tinha lido o Pandora's Jar, Women in the Great Myths. Estava a colocar o plural no sítio... Plural não, o possessivo no sítio errado. Em dezembro, eu li o Divine Might, Goddesses in Greek Myth. É um livro semelhante ao anterior, só que neste caso estamos focados em deusas. Algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Tudo sempre com enquadramento não só naquilo que conhecemos da mitologia grega, com base na poesia épica, peças de teatro, arte. É muito, muito interessante. E como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu ouvi ambos estes livros em audiobook, que são narrados pela própria autora, e é como se estivéssemos a ouvir um podcast em que ela fala de uma maneira descontraída, acessível, sobre coisas que, se calhar, se não tivermos uma cultura mais clássica, portanto, se não conhecermos estes clássicos, por exemplo, das peças de teatro, que eu fico sempre na dúvida se quero ler ou não, apesar de eu não apreciar muito ler o formato de peça de teatro. Deixa-me, às vezes, ouvir sobre estas coisas, deixa-me curiosidade e fico a descobrir coisas que, se calhar, de outra maneira não descobri, porque, exatamente, a parte das vezes não estou interessado em ler os livros originais, ou depois existe também o problema de... Existe em alguma língua que eu leia, normalmente existem, pelo menos em inglês, mas existe muita coisa que também está traduzida para o português. Depois existe a questão de são boas traduções. São traduções do quê? São traduções que são traduzidos de outra língua para o português ou são traduzidos do grego original. Mas, no geral, são coisas que eu não estou assim tão interessada em ler, mas estou interessada em saber estes detalhes, por exemplo, como Natalie Haynes partilha. Bom, depois participei numa leitura conjunta organizada pela Faith
e pela chegada do segundo livro de uma trilogia da Ashley Hearing Blake, que é, portanto, o segundo livro é o Astrid Parker Doesn't Fail. É um romance leve. Foi interessante de ler, foi interessante regressar a Bright Falls, que é a terra onde estas coisas acontecem. Terra, vila, aldeia, se calhar será mais uma vila, ou pequena cidade, se calhar. E irei ler também o terceiro, quando me apetecer. Se depois forem ler algo diferente, mas igual, ainda na onda de... Eu tenho saudades de Good Omens, mas ainda não vi a segunda season, a segunda temporada. Não me apetece reler o livro, mas tenho saudades de Good Omens, portanto, o que é que eu fui fazer? Eu li The Quite Nice and Fairly Accurate Good Omens Script Book. Sim, fui ler o guião da primeira temporada e foi muito interessante. Eu já estava para adicionar este livro às minhas estantes já há algum tempo. Foi muito interessante ver o que é que tinha sido descrito inicialmente pelo Neil Gaiman, o que é que foi gravado ou não foi gravado, essa parte se calhar não temos tanto acesso, mas e o que é que depois efetivamente foi publicado em formato final de série, do qual eu gosto bastante e revi várias vezes quando ela saiu. Eu acho que vi 3 ou 4 vezes a série de seguida, sem pausas. Quer dizer, com pausas, obviamente, mas sem ver outras coisas pelo meio. E portanto, agora tenho saudades, mas não me apetece rever tudo. Portanto, ainda não vi. E tenho que pensar seriamente em ver a segunda temporada. Depois li uma BD. Eu não costumo ler as BDs em issues. Portanto, issues é o formato mais pequeno em que as BDs são publicados. Normalmente espero que saiam em volumes em que normalmente reúne mais do que um issue. Não sei qual é que é o normal no volume, mas sei que tem mais do que um. Mas este eu não resisti. O livro, a série chama-se Samna, é da Becky Cloonan e de Tula Lotay. É uma BD feita 4 mãos, escrita e desenhada. Eu já conhecia o trabalho da Becky Cloonan, eu gosto imenso da arte dela. Portanto, foi por aí que eu conheci esta história. E depois, isto é uma história que se passa em 1600 e troca o passo, numa vila inglesa durante a caça às bruxas. E era só isto que eu precisava de saber sobre o livro, portanto tinha curiosidade em ler o primeiro issue, li, gostei, mal posso esperar para que o volume completo saia, penso que será em junho deste ano, e já está na minha wishlist. Depois li o último volume de My Love Mix-Up, não vou tentar dizer o nome destas pessoas, porque acho que não tenho dito, portanto vou manter-me fiel àquilo que fiz durante o resto do ano e não vou dizer o nome. Esta é uma coleção de mangá fofinha sobre adolescentes. Os personagens principais são 4 adolescentes e existe uma espécie de engano entre paixonetas. Isso está logo no primeiro volume e depois, de certa maneira, influencia o resto dos volumes. Gostei bastante de ler estes 9 volumes. Agora sim posso terminar de ver a série televisiva. É um mangá fofinho, leve, portanto fácil de ler. É talvez dos mangás que eu li o mais leve e clean. Portanto, nada de cenas para maiores de idade que alguns dos outros têm. Portanto, este é um romance adolescente. Depois, outra série que eu terminei de ler foi o Grandmaster of Demonic Cultivation, de Moxiang Tongxue. Não sei se é assim que se diz, mas vamos fingir que sim. Eu comecei a ler esta série em abril. Não sei se foi o primeiro Zanmai que eu li. Basicamente, isto é uma web novel chinesa em que tem uma componente histórica, uma componente de fantasia e uma componente gay, basicamente.
Até isso. Esta é particularmente famosa porque tem várias adaptações. Tem uma adaptação para a série televisiva, tem uma adaptação para a versão animada. Ambas são censuradas, portanto, a parte do romance gay acaba por ser minimizada. Também existe uma adaptação para BD. O que é que eu tenho a dizer sobre este anime? Eu gostei de ler, não é de todos aqueles que eu estou a ler, porque estou a ler vários, não é aquilo que eu gostei mais, ou não é daqueles que eu estou a gostar mais. Isto foi o segundo que eu terminei, portanto também não posso. Há outros que ainda não sei o que é que vai acontecer, portanto as coisas ainda posso mudar de ideias. Gostei de acompanhar, gostei mais de. Tinha ideia que o volume que gostei mais de ler foi o segundo. Exatamente porque vamos mais ao passado das personagens principais, que é uma das partes mais interessantes para mim do livro. Este último volume eu andei a arrastar a sua leitura porque eu já sabia muita coisa que ia acontecer e tem o final da história e depois tem uma série de capítulos extras que, para quem é muito fã, é sempre interessante ler os capítulos extras, mas às vezes os capítulos extras não adicionam grande coisa. É o que é. Vamos então entrar na parte das releituras que eu fiz em dezembro, que foram muitas. A maior parte delas foram releituras de conforto. Portanto, foi em dezembro que eu voltei a reler o Alice Moving Castle, da Diana Wynne Jones. Eu vou remeter a minha opinião sobre esse livro para as leituras de setembro, porque falei um bocadinho mais sobre esse livro. O objetivo para 2024 é... Pronto, eu posso reler mais uma vez Alice Moving Castle, mas convinha agora ler os restantes 2 livros da trilogia, não é? Ou da série. Um outro livro que eu reli foi o Hogfather, do Terry Pratchett, que é o 20º livro da série Discworld e o 4º livro do Arco da Morte. É sempre fantástico regressar a Discworld. E este livro, em particular, é muito engraçado. Portanto, Hogfather é o equivalente ao Pai Natal, o Hogswatch é o equivalente ao Natal no Discworld, portanto, entre Discworld e Roundworld, que é nós vivemos no Roundworld. Uma das coisas que eu gosto muito neste livro, para além da adaptação para cinema, que está muito interessante e bastante fiel, isto é um livro sobre fantasias que nós criamos ou fantasias que nós precisamos para lidar com o mundo ou com os conceitos que existem no nosso mundo. Isto parece um bocado filosófico, mas é muito, muito interessante. Isto já é a terceira vez que eu releio Hogfather. Falando em Senhor dos Anéis, eu reli em dezembro a Irmandade do Anel e as Duas Torres. Ponderei não ler O Regresso do Rei, porque eu gosto mais da Fellowship of the Ring e de Two Towers. Mas eventualmente cheguei ao Regresso do Rei. Mas só em janeiro. Mas pronto. Cumpri a minha missão de todos os anos reler Senhor dos Anéis. Talvez vá tentar um modo mais difícil disto, que é introduzir o Hobbit e o Silmarillion nestas releituras. Talvez sim, talvez não. Guardemos pelos resultados. E as últimas releituras que eu fiz foi eu reli a série The Guardians, de William Joyce, que é uma série infantil-juvenil, porque, entretanto, finalmente consegui comprar o resto dos livros que me faltavam. A Sofia de Daily Mass tinha oferecido o primeiro e o segundo, e agora consegui comprar os restantes. Esta é uma série de livros que estão na base do filme de animação Rise of the Guardians, que é um dos meus filmes de animação favoritos. Eu gosto do filme exatamente como ele é, mas os livros expandem aquele universo de uma maneira assim... 10 vezes maior, 100 vezes maior se calhar. E nós temos o passado de
Portanto, os primeiros 4 livros são o passado das personagens e o 5º livro é um novo começo. Os livros são Nicholas St. North and Battle of the Nightmare King, que depois se torna no Pai Natal, e Easter Bunnymund and the Warrior Eggs at the Heartscore, eu não consigo dizer isto. Enfim, que passa depois a ser o Coelhinho da Páscoa. Sothiana, Queen of the Tooth Fairy Armies. Fada dos Dentes. The Sandman and the War of Dreams. João Pestana. Em português seria o equivalente a João Pestana. E, por último, Jack Frost. The End Becomes the Beginning. Foi reconfortante regressar a estes livros. Aliás, eu reiniciei essa releitura exatamente com esse objetivo. Já que não estava a ler grande coisa, ir buscar livros que sabia que iam ser um conforto, ou confortantes, regressar a eles foi uma maneira de regressar às leituras. Foram estas as minhas leituras de dezembro. Foram boas leituras, essencialmente a maior parte delas foram releituras. Depois irei fazer um vídeo, fazer um apanhado e refletir um bocadinho mais sobre as minhas leituras de 2023 antes de passarmos para as de 2024. Até o próximo vídeo.